O estado de São Paulo registrou o segundo maior índice de mortes decorrentes de intervenção policial nos últimos 5 anos. De janeiro a outubro desse ano, policiais militares e civis mataram 650 pessoas. O índice de 2025 só não é maior do que o registrado no ano passado, quando aconteceu a operação de verão, que resultou em 56 mortes e a mais letal para a PM paulista desde o massacre do Carandiru. Quem repercute esses dados com a gente é o Clóvis Ferreira de Araújo. Ele é delegado aposentado, advogado criminalista e especialista em segurança pública. Clóvis, bom dia, seja bem-vindo ao News Primeira Edição. Tudo bem? Bom dia, Luara, bom dia aos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. Clóvis, os números mostram uma polícia mais violenta na gestão de Tarcísio de Freitas do que no governo anterior, por exemplo, na gestão de João Dória, que reduziu a letalidade em 54%. Nós estamos falando de um aumento de 69% na letalidade por policiais militares e civis, comparado a uma gestão antiga que teve redução de 54%. Como explicar essa inversão na letalidade? Existem alguns fatores que nós consideramos que podem ser incidentes, né? O primeiro deles é uma política de polícia não aquartelada. Prefere-se colocar o policial na rua, ao invés de fazer um preventivo especializado, de fazer uma investigação. Então, essa colocação de policiais na ativa, na rua, facilita o confronto com os bandidos, né? E também há de se perceber que os bandidos, lamentavelmente, estão mais tendentes hoje em dia ao confronto, até porque eles têm mais acesso a armas de fogo, diferentemente do passado, onde isso era mais restrito, né? Agora, sim, é fato que as políticas de governo vão mudando, né? No governo anterior, tinha-se uma política de maior contenção da ação policial, e neste governo atual, governo do governador Tarcísio, já tem uma política diferenciada, uma polícia de rua, uma polícia de confronto, e isso gera realmente mortes na reação à vida entre o bandido e os policiais. Agora, Clóvis, essa alta de 69% na letalidade inclui os policiais, tanto em serviço quanto de folga. Eu queria que a gente pudesse trazer um pouco do funcionamento das corregedorias das polícias em casos letais, porque a gente sabe que a partir do momento que alguém acaba sendo atingido por um disparo de arma de fogo, que um policial acaba matando alguém que está envolvido ali numa operação, isso não para ali, precisa ser esclarecido, precisa dar um retorno para a sociedade como um todo. Independente de quem seja a vítima desse disparo, existe uma resposta. Como que funciona essa resposta? Essa questão ela vem sendo tratada, como sempre foi, né? No caso de policiais militares envolvidos em confronto que resulta em morte, pela Corregedoria da Polícia Militar, e da mesmíssima forma na Corregedoria da Polícia Civil. Instaura-se lá um inquérito para apurar a parte criminal e também um procedimento administrativo disciplinar que pode resultar, no caso da constatação de uma irregularidade funcional praticada pelo policial militar ou pelo policial civil, na sua demissão. Nós tínhamos aqui numa estatística mais ou menos recente a demissão de 1.200 policiais ao longo do período de 2024 a 2025, o que quer dizer que, ao menos em tese, essas corregedorias estão funcionando bem. Porém, a gente também tem casos muito específicos, né, em que o indivíduo já está rendido e que ele recebe lá um disparo feito pelo policial. Então, isso fica claro, né, não precisa sequer aprofundar numa investigação, que houve uma irregularidade. Nós já tivemos casos em que policial arremessa uma pessoa de uma ponte, né, no passado recente. Então, são coisas que a gente verifica que são realmente práticas irregulares, práticas que remetem
não só ao inquérito policial para apurar a parte criminal, como eu disse, mas também a parte administrativa, que pode resultar na demissão do funcionário a bem de serviço público. Agora, Clóvis, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já tornou público o posicionamento de que desde 2023, mais de 1.200 agentes foram presos, demitidos ou expulsos por desvio de conduta. Quando a gente compara esse aumento de letalidade, 69%, esses casos que você bem trouxe para a gente, refrescando a memória de, às vezes, um indivíduo já rendido ser vítima de um disparo de arma de fogo e resultando, então, numa morte. Esse cenário, apesar desses dados da Secretaria de Segurança Pública, traz também uma desconfiança ou uma descredibilidade da nossa polícia no estado de São Paulo perante a sociedade, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente quando a gente fala de grandes centros e de quando a gente mira em comunidades. Então, eu queria que você trouxesse, a gente pode falar que a polícia no estado de São Paulo, ela não perdeu a sua credibilidade perante a sociedade, apesar desse aumento na letalidade? As polícias, de um modo geral, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, elas têm passado por uma série de problemas, né, que eu referiria aqui. Primeiro, a insuficiência de recursos humanos. Tem muito pouco policial para a quantidade de problemas que a gente tem para enfrentar. Segunda coisa é a falta de investimento do Estado nos salários dos policiais, na estrutura das instituições, na aquisição de viaturas e até na aquisição de armas não letais ou menos letais, né? Então, esse conjunto de questões que a gente vem acompanhando ao longo do período de 20 anos para cá, de desinteresse dos governos estaduais em relação às polícias, faz com que a polícia se fragilize, né? Então, a relação de uma polícia fragilizada com a população é uma relação não muito boa. Isso gera realmente uma série de arestas, né? As pessoas acabam não depositando mais a mesma credibilidade que depositavam na polícia no passado, e isso faz com que as mídias, de um modo geral, fiquem mais atentas às questões que são consideradas irregulares, né? Até para denunciar, para ajudar a denunciar essas práticas irregulares. O que precisa realmente é que os governos invistam em treinamento, capacitação de polícia comunitária, aproximar a polícia do povo. Nós temos poucos policiais militares hoje, você pode perceber, que fazem aquele patrulhamento a pé, que era comum no passado, principalmente nas áreas comerciais, próximos à escola, né? As rondas escolares também estão diminuindo a cada dia. Então, assim, a polícia está se afastando cada vez mais do povo, né? E, com isso, ela perde não só credibilidade, mas também acaba perdendo até informação, né? Porque essa proximidade com o público traz bastante informação sobre práticas criminosas para a polícia. O que o governo precisa é incrementar essa relação da polícia com o povo. Isso não tem sido feito. O governador Tarcísio de Freitas não faz esse investimento. É uma pena, porque a Polícia de São Paulo é uma polícia muito antiga, preparada, capacitada, mas que está hoje colocada numa segunda condição dentro do governo do estado de São Paulo, assim como outras polícias que a gente tem visto ao longo do período em todo o país, né? Os últimos 4 anos, os últimos 6 anos são de descrédito da polícia perante o povo, porque não há investimento na relação polícia e população. Clóvis, inclusive a gente está conversando, algumas imagens estão rolando aí na televisão, também no celular, de quem está acompanhando o News Primeira Edição. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa um assunto que foi até um debate mais polêmico em relação ao uso das câmeras corporais por parte dos policiais militares, que fazem ali o trabalho mais de defesa, né, preventivo, ostensivo também na questão da criminalidade.
Diante desse cenário, dessa resistência que também aconteceu em relação às câmeras corporais e diante desse cenário que a gente tem conversado da letalidade e da confiança da população com as polícias, como voltar a ter uma polícia mais eficiente e não letal? Porque é diferente uma coisa da outra. A polícia, para ela ser eficiente, ela não precisa sair matando todo mundo. Como que a gente pode resgatar a polícia, tanto militar quanto civil, mais eficiente, com mais qualidade, com mais precisão, mais organizada? Porque a gente sabe que o desafio pelas ruas é muito grande. Sim. Primeiro, com relação às câmaras corporais, esse tipo de ferramenta não é exclusivo do Brasil, né? Em inúmeros países do mundo, nós temos a utilização das câmaras corporais até para efeito de proteção do próprio policial, que poderá ser acusado de uma prática irregular, quando, na verdade, ele estava exercendo a sua função com respeito à legislação. Ocorre que nós não temos uma linha de conduta que tenha a mesma proposta no começo e depois. Nós tínhamos aqui, durante a campanha, um discurso do então candidato a governador do estado de São Paulo de que era contra a utilização dessas câmeras, né? Posteriormente, ao assumir o governo, houve uma mudança de pensamento e passaram a fazer um investimento nessas câmeras. Ocorre que essas câmeras, elas são colocadas em alguns policiais, né? Não em todos. Então, a gente ainda hoje não sabe qual que é o critério que é usado pelo governo para a utilização dessas câmeras, que, como eu disse, pode ser até um instrumento de defesa do policial. Agora, com relação a nós transformarmos as nossas polícias em uma polícia mais eficaz, né? Ou talvez até eficiente, com menor taxa de letalidade, nós precisamos de investimento, né? O governo precisa fazer investimento em pessoal. Nós temos um déficit hoje de policiais civis e militares no estado de São Paulo, gravíssimo. Não há investimento em salários para os policiais. Então, isso acaba não atraindo pessoas com até maior interesse e vocacionadas, né? Acaba trazendo pessoas que estão em busca de um emprego e não em busca de ser policiais. E também há um risco de não ter o treinamento e a capacitação devida nas academias de polícia, tanto no treinamento tático operacional, né? Armamento, tiro e munição. Poucas aulas existem, em especial para a Polícia Civil, no que diz respeito a armamento, tiro e munição, né, nas academias de polícia. Na academia de polícia, que eu quero dizer, porque há mais de um campus, né? Então, a gente não vê investimento do governo no sentido de treinar aqueles que estão adentrando a instituição. Não bastasse isso, não existe reciclagem, né? O policial ele não é submetido a novos treinamentos, a atualizações, a informações, principalmente de ordem legal. Isso é falta de investimento do governo na estrutura e na capacitação dos policiais. Enquanto não fizer isso, enquanto não tiver investimento, nós não vamos ter a recuperação da polícia mais eficiente do que ela é hoje, né? Perfeito. Nós conversamos com Clóvis Ferreira de Araújo, delegado aposentado, advogado criminalista, especialista em segurança. Muito obrigada, Clóvis. A gente espera que a gente tenha mais investimentos aí nas polícias, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Muito obrigada. Feliz Ano Novo para você. Obrigado, Luara. Feliz Ano Novo a você e aos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada.